Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa quarta-feira. Hoje, o texto sugerido para nós encontra-se em Mateus, capítulo de número 3, versículo 11, que nos diz o seguinte: E eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse versículo, irmãos, ele faz parte de um texto, lógico, né? Como todo versículo. E o texto a que esse versículo faz parte é um texto onde João Batista está repreendendo os fariseus e os saduceus. João Batista está chamando a atenção deles porque que eles pensam em fugir do que Deus tem para eles. João chama a atenção deles sobre a pretensão deles de achar que podem escapar da ira de Deus. A pretensão deles de achar que podem viver sem prestar contas a Deus. Então esse texto chama a atenção dos fariseus e dos saduceus, esse puxão de orelha, vamos colocar assim, que ele faz chamando-os para o arrependimento. Ele apresenta aqui algo que nenhum deles conhecia. Na verdade, nem o próprio João conhecia. João vai falar de algo que ele acredita pela fé. João vai falar de algo que Deus revelara para ele, que Deus disse para ele, mas ele mesmo não fazia ideia o que seria isso. Ele mesmo não fazia ideia de que maneira isso se daria. Mas ele sabia que o Messias que viria logo depois dele, ele traria consigo um ministério infinitamente superior ao que ele representava. João representava o fim do ministério profético. João representava o fim do ministério de Elias. O ministério dos profetas é o último dos profetas e, segundo Jesus, o maior de todos os profetas. João representa esse final do ministério dos profetas e o início do ministério do Messias, daquele que viria para nos salvar. Da mesma forma, o batismo. O tema da nossa leitura hoje é o seguinte: há uma diferença inconfundível entre o batismo em águas e o batismo no Espírito Santo. Ainda há uma diferença também entre o batismo que João fez em águas e o batismo que o Senhor Jesus nos ordenou. O batismo de João não é nenhuma inovação. Não era assim tão comum, mas já existia esse batismo entre os judeus. Principalmente os judeus faziam isso com os gentios que se convertiam ao judaísmo. Os levava ao batismo em águas, que significava essa retomada de uma nova vida. Porém, para nós cristãos, o batismo em águas significa o sepultamento do velho homem e o nascimento do novo homem. Porém, nós não batizamos para que as pessoas nasçam de novo. Nós não batizamos para que as pessoas se tornem novas criaturas. O batismo hoje em águas, que é a ordenança que o Senhor Jesus nos deu, a ordem que o Senhor Jesus deu à sua igreja, a ordem dada é que nós ensinássemos as nações e as batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, assim sendo, esse batismo nada mais é que o resultado do ensinamento que nós já demos. Sendo uma vez ensinado, sendo uma vez instruído, daqui nós podemos tirar diversos ensinamentos. Um deles é jamais batizar alguém que não fez o discipulado. Um deles é jamais batizar alguém que acabou de chegar, o chamado neófito. Jamais batizar alguém que não é senhor do seu juízo. Batizar adolescentes, batizar crianças, batizar pessoas que ainda são imaturas, tanto na fé quanto na mente, na condição física, na condição humana.
Então tem uma grande responsabilidade em volta do batismo, que infelizmente algumas vezes é ignorado. Infelizmente, algumas vezes se quebra o respeito a isso e acaba depois pagando um preço caro por causa disso. Por batizar pessoas imaturas e principalmente pessoas que não se converteram, pessoas que não foram ensinadas. Então primeiro nós temos que ensinar para depois batizar. E esse batismo ensinado para nós, esse batismo ordenado para nós, ele é superior ao batismo de João. O batismo de João era aquele batismo do judaísmo, mas não era um batismo que apresentava a salvação do Messias. Já o batismo que o Senhor Jesus nos traz, o batismo que o Senhor Jesus nos ordena, esse batismo já é pós-arrependimento e encontro com o Messias. Após encontrar-se com o Messias, aí nós vamos ver, por exemplo, aquela situação que aconteceu entre Filipe e o eunuco. Após Filipe ensinar, após Filipe instruir, ele próprio toma a decisão e diz: aí está a água, o que me impede de ser batizado. E Filipe viu nele nada que o impedia de ser batizado. Então não é só porque alguém quer se batizar, é também em ver nele aquilo que João chama a atenção aqui dos fariseus e dos saduceus, que são frutos dignos de arrependimento. Ou seja, existe uma grande diferença entre o batismo de João e o batismo cristão, o batismo que Jesus nos ensinou. Ainda além, nós vamos ter também a grande diferença entre o batismo de João e o batismo com o Espírito Santo. Aí é algo maior ainda. Ou como diz o próprio comentarista de nossa revista, na declaração de fé da Assembleia de Deus, batismo no Espírito Santo. Tem praticamente diferença nenhuma. Com ou no, não faz diferença nenhuma. A única coisa que importa aqui é ser batizado com o Espírito Santo. A única coisa que importa aqui é ter essa experiência com o Espírito Santo. E a diferença, ela é gigantesca. Primeiro, não existe ordem. Em que sentido? Não existe um primeiro e outro depois. Ah, não, primeiro tem que ser batizado nas águas, para depois ser batizado com o Espírito Santo. Não, essa regra não existe. Nós vamos poder ver isso também com Cornélio. Quando Pedro vai lá levado pelo Espírito Santo, primeiro a família de Cornélio é batizada com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, para depois então ser batizado em águas. Correto? Então, sim, o batismo com o Espírito Santo, ele é diferente do batismo em águas. Ele não precisa vir depois do batismo nas águas, pode vir antes do batismo das águas, mas são experiências completamente diferentes. No batismo nas águas, a pessoa encontra-se com o Senhor Jesus anteriormente, a pessoa recebe o Espírito Santo ao encontrar-se com o Senhor Jesus. O Espírito Santo, através da pregação da palavra, através do ensino sistemático da palavra, ele transforma essa pessoa e ele convence essa pessoa de quem é o Senhor Jesus, de como o Senhor Jesus pode atuar na sua vida, do que o Senhor Jesus fez por ela, e então ela se rende a Cristo e ela aceita, ela entende que o velho homem deve ser sepultado porque ele já morreu. Não é porque ele vai morrer, é porque ele já morreu. Ao encontrar com o Senhor Jesus, o velho homem perde a necessidade de estar vivo e ele deve ser sepultado, por isso o batismo em águas. E quando saímos das águas, é o símbolo da nossa ressurreição, do nosso ressurgimento, agora uma nova criatura. Agora uma criatura transformada. Só que isso são só símbolos. Porque isso já deve ter acontecido antes. Já tem que ter acontecido antes. O batismo no Espírito Santo é revestimento de poder, e nós vamos ver isso em Atos 2, quando o Espírito Santo vem estar com a igreja.
a igreja já está reunida. O cenário aqui é bem diferente, nós teríamos que estudar particularmente esse contexto. Mas dentro desse contexto, os crentes ali com medo, os crentes um pouco assustados, os crentes um pouco sem entender o que estava acontecendo, o que seria das suas vidas. Que promessa é essa que Jesus havia dito? De que maneira o Espírito Santo se manifestaria? Pois ele já havia soprado sobre eles. Ele já disse que eles já tinham recebido o Espírito Santo. Então, como assim o Espírito Santo viria? E eles estavam aguardando com fé a promessa que o Senhor Jesus disse e fez. Então, naquele dia, e aí Atos 2 vai narrar para nós de uma forma perfeita. E aí vamos ao texto que fica mais fácil de compreendermos, que diz o seguinte: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Capítulo 2, versículo 1. Versículo 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. De novo, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então aqui a experiência espiritual, ela é bem distinta da experiência da conversão. A experiência da conversão é o choque de realidade que nós sofremos quando olhamos para a nossa natureza, olhamos para nós mesmos, vendidos sob o pecado, rendidos no pecado, afastados de Deus, separados do eterno, caminhando cada vez para mais distante da presença de Deus. Olhamos para a nossa miséria e choramos, e contristamos, e nos quebrantamos. Isso é conversão. Arrependemos-nos dos nossos pecados e os abandonamos e corremos para a cruz de Cristo para abraçá-la e recebê-la, sem somar, sem dividir, sem fazer nenhuma conta do que vai acontecer no dia seguinte. Porque nós encontramos algo que é superior à nossa vida. Essa é a conversão. E a resposta da conversão que nós devemos dar, ou o símbolo dessa conversão, é o batismo em águas. Correto? Agora, o batismo no Espírito Santo é algo particular e é algo estritamente pessoal. Que esse crente convertido, essa nova criatura, e aqui, irmãos, nós temos que observar muito claro sobre essa questão do crente convertido, porque infelizmente a nossa compreensão de conversão é contaminada ou acaba sendo contaminada por diversas filosofias. E é trazido ao nosso entendimento a confusão da perfeição da perspectiva humana. A perfeição de que alguém que não peca mais, de alguém que está acima do pecado, alguém que não é mais atingido pelo pecado, que não vai cair em nenhum erro mais, que jamais vai falhar, que jamais vai falar uma palavra que não deveria ser dita, que jamais terá uma ação que não deveria ser feita. Bem pelo contrário, conversão é um coração quebrantado eternamente. Já foi dito aqui em outros canais que o pecado para aquele que é convertido é um acidente de percurso. E acidentes de percursos acontecem. Nós nos convertemos, mas ainda continuamos imperfeitos. Nós nos convertemos porque nós reconhecemos quem nós somos e reconhecemos quem Deus é, quem Jesus Cristo é, e o recebemos e cremos nele. Não caímos na incredulidade de não entender quem Cristo é.
Mas ao mesmo tempo, nós abandonamos a incredulidade e recebemos a Cristo. Isso deve permanecer na nossa vida sempre. Todo santo dia, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e segue a Cristo todo dia, todo dia, todo dia. E o batismo com o Espírito Santo é algo que nós vamos experimentar ao longo da vida. Não podemos confundir aqui e achar que quem é que deve ser batizado com o Espírito Santo, quem deve falar língua estranha, aquelas pessoas que não pecam mais, que são perfeitas. Isso é fantasia religiosa. Isso não é verdade. O batismo com o Espírito Santo é para nós, é para a nossa vida. Homens imperfeitos, homens que ainda estão sendo trabalhados pelo Espírito Santo. Somos nós, irmãos. Pedro disse que qualquer um de nós que disséssemos que não temos pecado, já estamos pecando. Então não. Isso aqui, a graça de Deus, a glória de Deus, o poder do Espírito Santo é para nós, que somos sim pecadores, mas que encontramos a cruz de Cristo e todo dia olhamos para ela e reconhecemos quem nós somos e o quanto nós precisamos dele. Que este dia seja um dia glorioso, um dia de encontro e de reencontro com a presença de Deus. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, que haja de fato o encontro real com a pessoa do Senhor Jesus e que você possa glorificar o nome do Senhor. Deus te abençoe, fique na paz do nosso Deus. Tenha um excelente dia.